E daí tem a Beth ainda. Então, boa noite a todos os presentes, os vereadores presentes, os servidores da casa, a Beth lá da saúde. Vamos iniciar aqui a nossa audiência para a apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre desse ano, 2024, tá? Também apresentaremos aí os gastos com a criança e a adolescente, no mandamento aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 54, ou 48, 54, e no seu artigo 9º lá, que tem um mandamento específico para que essa audiência se realize. Então iniciamos aqui com as receitas, né, nesses 4 primeiros meses. Impostos e taxas e contribuição de melhoria foi arrecadado R$ 2.698.273,28. Aqui já está contando o valor do IPTU, né, que começou a ser recebido já. Especificamente o IPTU, R$ 676.654 foi recolhido até o mês 4. As contribuições, foi recolhido R$ 384.122,79. Patrimoniais, são os recursos que estão investidos, aplicados, R$ 966.088,18. Receita agropecuária não teve, receita de serviços, R$ 4.520,87. As receitas de transferências, né, realizada pelo governo federal e governo estadual, destacamos aqui sempre o ICMS e o FPM, que são as maiores, né, R$ 23.864.341,45. Outras receitas correntes, R$ 73.445,35. Então, das receitas correntes, nós tivemos aí um total de R$ 27.990.791,92, representando já 40% do previsto arrecadado. Receita de capital, tivemos transferência de capital, convênios já assinados, né? Liberação aí de R$ 719.558,82, né? Receita intra-orçamentária. Isso aqui são os valores que a Câmara e o Fundo devolve, né? Através, por causa do sistema aí e tal, R$ 21.368.095. Então, de investimento aí, de receita capital, R$ 740.927,77. Então, totalizou aí a receita corrente e de capital R$ 28.731.719,69. Vamos para a despesa, então. Despesa com pessoal e encargos sociais, R$ 9.527.631,19. Juros de encargo da dívida, esse é só os juros da dívida a longo prazo, que nós temos 2 financiamentos agora, né? Então, estamos pagando dos 2 juros e de um só que estamos amortizando, ainda não começou a amortização. R$ 192.045,81. Outras despesas correntes, R$ 7.609.297,59. De investimento, foi gasto R$ 2.077.161,08. Amortização da dívida, né? Que é a amortização daquele financiamento mais antigo, R$ 26.200,13. Despesa intra-orçamentária, aqui é os pagamentos para o Fundo de Previdência, R$ 3.341
R$ 1.677,96. Então, nós totalizamos aí uma despesa de R$ 22.774.013,76. Nossa, voltando um pouco para a receita aqui, destacar que a receita nesses 4 primeiros trimestres, na fonte livre, ela, o que foi comparando com o ano passado, ela está subindo aí em torno de 24%. Né? Está tendo um pequeno excesso, aí, um bom excesso. Né? O Fundeb também já está vindo 24% a mais do que veio o ano passado. Esperamos que fique assim até o final do ano, né? Gasto com pessoal, então o índice do gasto pessoal fica com 41,16. Que apesar da despesa aí aqui passou, né, alguns aumentos, né, de despesa aí, reposição. Isso aí, apesar de ter esse aumento, também está tendo aumento da arrecadação. Então ele fica meio que estabilizado esse índice, né? Então ficou em 41,16, que é um excelente índice. O índice com saúde, a Beth vai falar melhor, 15,48, isso das despesas liquidadas. Agora tem uma diferença aí, tem despesa empenhada e despesa liquidada. Eu prefiro dar a despesa liquidada, que é a despesa já definida que vai ter. Índice da educação, estão com 13,15, né? Tá. E ainda a gente está gastando o recurso do superávit, né? Então, foi até comprado ônibus, mas ele não entra nesse índice, ele fica computado por índice passado, né? 15,48. Não sei se vai fechar com a da Beth, porque às vezes os relatórios... Mas é por aqui. O Fundeb, né, os 70%, ficou em 71,13. Nós temos então a dívida consolidada líquida, a dívida de longo prazo aí, ó. Então nós temos, que eu falei, os 2 contratos, né? Que fechou o ano em 4.581.767,57 e daí teve uma pequena amortização lá e não teve liberação, ainda tem um valor para liberar lá pela Caixa, né? Então ele não somou ainda aqui, porque não foi liberado. 4 milhões, então o saldo de hoje é 4.555.567,44. Isso. Uhum. Nesse caso ele já atingiu, né, o índice. Nesses 4 primeiros meses. Aqui nós temos mais algum. Isso. Ah? Isso. Do Fundeb. Isso. Do recurso do Fundeb. O recurso que veio do Fundeb gastou 71% no salário. Tá? Lá aqueles 13, os 13, que é daí é o global. Lá aqueles 13, daí ele vai contar o Fundeb, vai contar o 25 mesmo, a arrecadação nossa, que tem os 25, né? Tem o tal dos 5% também. Isso, só do Fundeb. Tá? Então, o 13 ali conta tudo, daí o Fundeb e as outras receitas lá. Então, a nossa dívida
corrente líquida sobre a nossa receita, ela representa só 5,54%. Nosso endividamento está bom, né? Está dentro dos parâmetros da lei, né? Pode ser endividar até 20%, né? Nós podíamos ter um endividamento aí até 16 milhões, né? Então nós temos com 4 aí, tá 11 milhões aí para fazer empréstimos. O resto a pagar nosso, né? 700, aqui nós temos um total aí no quadrimestre que tem resto a pagar 2021, 2022 e 2023. Na ordem de R$ 4.697.507,98. Desse valor, a maioria é de recurso vinculado, né? R$ 3.236.282,86. E de recurso livre, né? As contrapartidas aí, R$ 1.461.225,12. Lembrando sempre que esses restos a pagar, este ano, deixou o resto a pagar, tem que deixar o recurso no caixa, né? Disponibilizar no caixa. Ou paga tudo ou deixa o recurso. Aqui nós temos os saldos financeiros, né, da prefeitura aí, na fonte livre. O saldo menos os empenhos e resta a pagar, ainda descontando aí, sobraria R$ 13.295.672,15. O saldo é de 20 milhões, né? Mas já tem 5 milhões e mais 1.400.000 de resta a pagar, né? Então ainda uma sobra boa de caixa. Na fonte vinculada, o saldo menos os empenho e resto ainda sobraria R$ 6.369.306,41. Somando as duas sobras, tem na ordem aí de R$ 19.664.978,56. O nosso resultado primário, né? Que é a nossa receita primária menos a despesa, está sobrando, né? R$ 1.541.254,63, uma meta aí de R$ 900.200. Está bem acima da nossa meta, demonstrando, né, que está com a folga de caixa que a gente pôde ver até antes, né? E o resultado nominal também a mesma coisa. Está sobrando aí R$ 2.327.140,04. A meta é R$ 1.560.500. Apesar do endividamento, né, daquele financiamento, ainda tem sobra de caixa. O relatório da gestão do direito da criança e adolescente, os gastos foram com pessoal e encargos R$ 96.078,59. Material de consumo, R$ 32.279,60. Despesa com serviço de pessoa física, R$ 7.545,73. Despesa com serviço de pessoa jurídica, R$ 4.778,47. Auxílio a pessoas físicas, R$ 5.240,56. Teve uma despesa de capital de R$ 2.728. Então, totalizou aí R$ 148.650,95. No fundo, nós tivemos as seguintes receitas. As contribuições, né, dos servidores, R$ 770.009,10. As aplicações, R$ 211.020,28. Outras receitas correntes, R$ 84.262,83. A receita intra-orçamentária, a parte patronal, R$ 3.079.916,86. Somando aí, então, receitas correntes, R$ 4.145.209,07.
A despesa, então, ficou ali os pagamentos das pensões e aposentadoria, R$ 3.431.357,08. Outras despesas correntes, né? Essas outras agora estão entrando todos os conselheiros agora que estão recebendo, né? Pode parecer alto, né? Mas é por causa disso. R$ 101.233,24. Aí tivemos alguns investimentos lá, compra de alguns computadores. Alguns, não um, né? R$ 4.787. Então, totalizou uma despesa de R$ 3.537.377,32. Três conselho fiscal? Não, 6? Não, 3. É só 3, né? Tem o suplente daí, né? Conselho deliberativa e fiscal. Daí tem o comitê de investimento, que são mais 3 pessoas que recebem, e o gestor do fundo. 3, 6, 9, 10 pessoas estão recebendo para ser conselheiros, né? E para ser qualquer desses cargos, você tem que ter uma certificação. Você tem que fazer uma prova, né? Conseguir a certificação e depois da certificação para você poder ser nomeado. Né? A boa notícia é que teve tanto superávit geral ali, né? Tanto a despesa contra a receita total, R$ 607.831,75. O superávit previdenciário, R$ 502.831,71. Ou seja, nesses 4 primeiros meses conseguiu arrecadar mais do que pagou das despesas só de previdência. Aqui os saldos financeiros daí do fundo, né, o dinheiro em caixa. O saldo descontando os empenhos e o resto a pagar, nós temos ali R$ 37.602.974,92. Então é isso, os valores que nós temos. Sim. Rendeu. Nós tivemos um mês passado que foi ruim, porque o fundo tem até em renda variável, né, um pouco de ações também dentro lá, mas todas as aplicações, exceto a da Selic, nós temos um valor em Selic, né? Esse valor rendeu positivo, mas os outros ficou tudo negativo. Dá, mas daí nós não batemos a meta atuarial, né? Que nós temos é IPCA mais 4,98 por aí. A poupança não vai bater isso, né? Só que quando rende positivo, ele dá uma pancada para cima violenta, né? Teve anos atrás aí que a gente ganhou quase 6 milhões de aplicação, sabe? Ele dá umas pancadas para cima. Não, é exclusivo. Deixa eu ver aqui. Esse é outro detalhe, né? Onde que está a receita aqui, né? Essa receita intra-orçamentária, né? Ele entra junto ali, o aporte. É por isso que está dando superávit, né? Foi pago tudo uma vez só. Tem razão.
Na verdade, o aporte é justamente para, né? É. Fechava negativo. É. É. É verdade. Eu tinha esquecido do detalhe do aporte, né? Porque o aporte foi pago tudo de uma vez só. Você viu que já estão falando de novo fazer mais uma reforma? As previdências parecem assim, uma pirâmide, né? Nunca fecha, nunca. É. Agradeço a presença de todos, né? Vai ter a audiência da saúde. Eu peço quem não assinou lá a nossa lista de presença, faz favor, né? Tá bom? Obrigado a todos. Estamos lá disponíveis na prefeitura, né? Para maiores detalhes.